Zé, sabemos que não é um reforço consensual, nem todos os benfiquistas aplaudem esta iniciativa de Rui Costa, há outros que sim. Nos próximos dias poderemos ver, até na forma como se apresentar, porque o Benfica faz sempre as entrevistas quando os jogadores chegam. Achas que vai haver também essa tentativa de Rafa, que não é uma pessoa muito expressiva, pelo menos nesta fase inicial, tentar sê-lo para conquistar os adeptos que ainda não conquistou nesta fase? Esse é um aspecto curioso e que me deixa justamente com isso, com curiosidade para saber como é que o Benfica vai lidar com a apresentação de Rafa. Se vai ser uma apresentação pública em conferência de imprensa com o Presidente, acho que não. Mas de repente até pode ser. E acho que seria, do ponto de vista jornalístico, muito mais interessante até para poderem ser colocadas algumas questões, tanto a Rui Costa como ao Rafa, o próprio Rafa. Era interessante saber o que é que achou Rafa de tudo o que saiu na Turquia, não é? Sobre estes últimos meses. E já agora o que é que mudou no espaço de 1 ano e meio para ele regressar a um clube onde não quis ficar, por exemplo, não é? Outra questão, ou outra hipótese, é ele ser apresentado no canal do clube, portanto em circuito fechado, vamos dizer assim, sem ser alvo, tanto ele como o Presidente. É provável que seja assim. Pois é, provável, é possível, fará sentido. Dado algum constrangimento que anda à volta de tudo isto, o Benfica, como é que explica que vai buscar um jogador que saiu a custo zero, tudo aquilo que nós sabemos, não quis pagar aquilo que Rafa pretendia na altura, mas Rafa também não tinha muita vontade de ficar, ficou lá 0 no Benfica, agora vai pagar os tais 5 ou 6 mais 1, ou 5 mais 2, e em relação a Rafa, todas essas questões que deixam curiosidade, que tem a ver com a sua saída do Benfica, com a sua saída do Besiktas, o que é que mudou entretanto no espaço de 18 meses. Finalmente, perguntas tu se, não sendo Rafa um regresso consensual, isso poderá colocar algum tipo de problemas. Digamos que a fórmula, a solução é sempre a mesma. Se ele fizer assistências e golos e fizer boas exibições, se ajudar o Benfica imediatamente a melhorar os seus níveis qualitativos, tanto de exibições como de resultados, fica perdoado de tudo, não é? Passará de não consensual a quase unânime. Gonçalo, ainda assim, por exemplo, temos equipas de reportagem no aeroporto, como já dissemos, portanto, vamos mostrar também esta chegada de Rafa, vamos naturalmente tentar chegar ao contacto com Rafa. Parece-te que poderá já deixar uma mensagem para o Benfica, para os benfiquistas. Lá está, a personalidade de Rafa, como sabemos, nos anos que esteve no Benfica, houve poucas entrevistas, pouco conteúdo mesmo dos meios do clube com Rafa, porque Rafa não gostava mesmo ir às flashes depois dos jogos, era algo que pedia para não fazer. Mas vai ter de ser um Rafa diferente, pelo menos nesta fase? Vamos ouvir hoje qualquer coisa da Rafa para tentar conquistar os benfiquistas? Hoje não sei, mas eu acho que estrategicamente, se fosse eu que estivesse na comunicação do Benfica, achava oportuno que o Rafa dissesse qualquer coisa. Porque senão vai continuar aqui a pairar uma dúvida. E é melhor, e vocês sabem melhor do que eu, que vocês são os 3 jornalistas, é melhor tu comandares a comunicação do que alguém comandar a comunicação por ti. E, portanto, se ele disser coisas, é para ali que a comunicação vai. Mas eu acho também mais sensato que o Rafa só fale depois de mostrar alguma coisa. Depois de se estrear, depois de ter aqui algum elan positivo para que depois as coisas consigam ser mais ou menos amenizadas. Eu vejo a coisa por aí, mas francamente acho que vão ser feitas muitas perguntas e vai ser bombardeado com perguntas. A minha expectativa é que ele não abra a boca. Acho sinceramente que ele não vai dizer nada. Eventualmente vai cumprimentar os jornalistas, não faço a mínima ideia, mas não vai dizer nada. Neste momento, não estou a ver a que também seja o local adequado para que ele possa, quanto muito, dizer muito feliz pelo regresso. E já deixa aqui no ar qualquer coisa, muito feliz pelo regresso, pronto, e não sai dali. Vai ser qualquer coisa deste género, não estou à espera de nada muito diferente. Mas, aquilo que tu dizias, para mim, é uma... Eu vejo as coisas muito claras, que é, o Rafa tinha uma dinâmica de não querer falar, é assim que ele se sente bem. Mas, se é verdade que o Benfica não fez um favor ao Rafa em estar presente, porque é Mourinho que quer muito o Rafa, na realidade ajudou a resolver um problema ao Rafa. Também.
tem de mostrar gratidão, é isso que dizes? Acho. Gratidão, sim, acho que isso acontece sempre, mas tem que tentar sair um bocadinho da sua zona de conforto e se para o Benfica é importante que ele diga coisas, então se calhar é importante que ele também diga algumas coisas. Pedro, há uma grande interrogação, e vocês aqui têm sido tema de conversa aqui nos nossos programas, da real forma física de Rafa, embora o Zé há pouco já disse, pela forma como o Rafa é fisicamente... 1,70 m e 64 kg. Poderá não ter tantos problemas... Poderá não ter tantos problemas como outros jogadores, e falámos tantas vezes aqui do caso de Gyökeres. Queres pedir o separador do agora? Posso pedir, se for possível, pormos um separador, que o Pedro tem aqui novidades. Mas tem coisas para dizer. Agora. E temos novidades, Pedro, sobre Rafa Silva? Sim. O acordo estabelecido por Mário Branco com os dirigentes do Besiktas anteontem, naquela viagem relâmpago, estabelece que nenhuma das equipas vai divulgar os termos do acordo. Nenhuma das partes vai oficializar os valores. Não vai ser nem oficial do lado do Besiktas, nem oficial do lado do Benfica, não te sei explicar porquê, mas não chega aos 7 milhões de euros. Garantem-me, ponto segura, que não chega aos 7 milhões de euros, nem com bónus. E, portanto, nem da parte do Besiktas, nem da parte do Benfica, é uma informação que o Nau pode assegurar, acordo estabelecido é um aperto de mão, não é mais do que isso, mas nem o Besiktas o vai oficializar na Turquia, nem o Benfica aqui. Se alguém quebrar esse acordo, não quebra uma coisa e que podemos já também confirmar. Rafa vai chegar e vai assinar um contrato já acertado com o Rui Costa de 2 anos e meio, com os valores mais ou menos idênticos ao que ele oferia há 1 ano e meio. Recordo-nos mais ou menos, estava no teto salarial. Não é? Sim, estava no teto salarial na altura, andará por 3,2, 3,3. Limpos? Limpos. E, portanto, custará ao Benfica uns 6,5 por ano ou qualquer coisa parecida. Há quem ganhe mais. Portanto, aquilo que foi acordado entre as partes, é bom salientar isto, que não é muito habitual isto acontecer, mas eu ontem já tinha dito aqui que o Benfica não estava obrigado a comunicar à CMVM pelos valores. Os valores, esta dimensão, não. É? Depende do orçamento, depois é aquilo ali não sei se é um algoritmo, se é uma porcentagem, mas pronto, não estava obrigado a fazê-lo. O que me garantem é que não são os 7 que estão a dizer os turcos, nem com bónus. E, portanto, será mais ou menos nos termos daquilo que o Benfica... eu creio que o Benfica pagará 5 milhões de euros, já é... isto já não é informação concreta, a outra é, do acordo entre o Besiktas e o Benfica, mas que chegará aos 5 e mais bónus coletivos que têm a ver com o apuramento do Benfica para a Liga dos Campeões Europeus. A ser assim, uma ilação que se pode retirar é que nenhuma das partes está confortável em anunciar aos seus adeptos o negócio. O Besiktas porque recebe menos do que eventualmente pretenderia, o Benfica porque paga mais do que queria. Portanto, não havendo conforto... Mas não piora do lado do Benfica, não piora a desconfiança dos adeptos que não estão convencidos desta contratação, não piora não revelando os números, porque temos vindo a falar de 7 milhões, um negócio que pode chegar até aos 7 milhões. Dentro desta janela, ninguém cairia do cavalo, como se costuma dizer, não é? Só se fosse mais que isto. A ser dentro destes valores... Mas não chega aos 7 milhões. Então ainda mais fácil seria ao Benfica comunicar. Se nem chega aos 7 milhões que temos falado, não piora a situação para Rui Costa e para a estadia de Rafa, esta segunda estadia de Rafa, deixar esta suspeição ou estas dúvidas, não é suspeição, estas dúvidas no ar? Repara, há uma situação que deslizou um bocadinho. Eu recordo-me que numa fase inicial a posição do Benfica, e aliás que o Pedro transmitiu, era não pagar um tostão por Rafa. De alguma forma, as coisas acabaram por se acomodar assim. É diferente do que pagar 0, pagar 5, 6 ou 7. A questão do salário é uma questão diferente. E por isso
Eu creio que o Benfica não se sentirá eventualmente confortável neste momento em anunciar o valor qualquer que ele seja dentro destes E não parâmetros. está obrigado a... E não está obrigado a fazê-lo, mas poderia fazê-lo. Eu acho que Numa medida pode ter de a ver com a engenharia transparência. financeira. Exato, era aí que eu ia do chegar. Coco É Show que e do provavelmente o Benfica não vai despender Jensen. dinheiro agora. Nem agora, nem mais tarde. Há contas para fazer. Não, digo eu. Em Não, relação a Coco Show e Jetson. Deixa de sim. receber de uma parte. Pois, mas digamos que não despende dinheiro agora, mas vai ter que descontar essa verba quando for receber, e às vezes não é fácil receber daquelas paragens as faturas que estão por cobrar. E finalmente, do lado do Besiktas, já se falou, chegou-se a falar em 15 milhões. Se ele é vendido por metade do preço ou menos, evidentemente também não há grande conforto por parte do presidente do Besiktas em anunciar esse negócio à sua massa adepta. Portanto, eu creio que é por aí a principal ilação que se pode retirar em relação a isto, sendo certo que, mais cedo ou mais tarde, toda a gente vai saber, não é? Gonçalo, disseste também que tinhas algumas informações, é isso? Não são informações, mas tenho algumas ilações a retirar. Isso tenho. Primeiro, não sendo um negócio, e eu percebo isso, com impacto nas cotações dos valores mobiliários, não tem que comunicar. É um facto. Segundo, estava aqui também a tentar perceber, não existe um valor padrão daquilo que é a obrigatoriedade para se comunicar à CMVM. O que torna tudo muito relativo, que é aquilo que poderá, um valor que tenha impacto potencial. O jogador do Estrela também não foi. Não, mas o que é um valor? Eu estava aqui a ver, sempre que um negócio ou transação, pelas suas características, seja suscetível de poder influenciar nas decisões dos investidores ao processo de formação do preço de valores mobiliários. Claro. Isto é muito relativo. Não, é não o quê? relativo, tem a ver É 10? tem a ver com o orçamento e depois um percentual do orçamento. Pronto. E qual é o percentual? Pois, É que depois no acumular... O que é que eu digo que é relativo? É que um negócio... eu sou sempre a favor da transparência. Mas não é isso, ponto. ó Pedro, Seja um negócio- 3, 10, 20, 50. Vê lá se chegas onde eu quero... Me acompanhas onde eu quero chegar. É que um negócio, por exemplo, de 5 milhões... Pode não ter esse impacto, mas 2 negócios de 5 milhões, se calhar já tem. Sim, mas 3 não- negócios mas de 5 não é assim, milhões, mas não é assim. se calhar já tem. Eu sei que não é assim, mas isto leva-me ao ponto de... Por exemplo, o Que é o Braga essencial. comunica uma transação de 3 milhões, porque o orçamento do Eu Braga... sei que é coadunado em função daquilo que tem um impacto nos orçamentos, mas a realidade é que tu depois no acumular de várias transações isso vai ter impacto. Esse é o primeiro. Depois, segundo, isto revela pouca transparência. Revela pouca transparência. É óbvio. Eu E não revela consigo... também que não estão à vontade ou não estão confortáveis Sim, de facto, em anunciar. eu acho que isto depois vai ser... Vamos ver como é Lá que está vai... no relatório de contas. Não, mas É esperar. lá está a tal Sim, engenharia mais cedo ou mais tarde financeira. vai ter que- Como é que vai dar mais jeito Mas já pintar agora, a antes coisa? do relatório de contas, Não, o Rui relatório de Costa- contas do Benfica vai ter que estar. Mas Rui